noite. Como vocês observaram, nós iremos hoje falar do capítulo 10, precisamente, não julgueis para não seres julgados. Vejam bem, a primeira coisa que eu quero conversar com os senhores, quando a gente vê o texto, nós percebemos, quando a gente olha para o texto, nós percebemos que dois apóstolos tratam ao mesmo tempo, Mateus e João. E hoje nós iremos conversar um pouco, não será simplesmente uma exposição. Até peço que quem queira intervir, faça as intervenções, tá? Por quê? Porque serão muitas informações que são relacionadas ao nosso dia a dia. Vamos lá? O texto começa assim: não julgueis para não serdes julgados, pois serás julgados conforme tiveres julgado os outros, e serás medido pela mesma medida em que mediste os outros. A primeira coisa que nos vem à mente é que nós devemos observar o seguinte: que aqui, não julgueis para não serdes julgados, nós estamos diante de uma situação daquela lei da causa e efeito, ação e reação. Mas o relevante disso tudo, quando a gente observa, nós devemos relembrar o seguinte: que a letra, mais adiante, o próprio texto vai nos dizer no item 13, não julgue se não quer ser julgado, pois a letra mata, o espírito vivifica. O que significa isso? Às vezes nós temos um texto e nós fazemos a interpretação exatamente ipsilíteris, exatamente como está escrito na Bíblia. E a própria interpretação de Kardec, logo após Mateus nos indicar, ele explica que a letra mata e o espírito vivifica. O que significa isso? Significa que nós não podemos nos ater sempre a exatamente a letra da lei, mas sim a interpretação adequada da letra, a interpretação espiritual, ou seja, a interpretação divina, a interpretação amorosa. Para quem é da área do direito, eu observo aqui, estou contando pelo menos 4 aqui agora, nós inclusive temos nas interpretações da lei, a interpretação literal ou gramatical, que é uma das formas de interpretar a lei, mas temos a interpretação teleológica, ou seja, qual a finalidade, qual é o espírito da lei. Então, quando se fala, não julgueis para que não sejam julgados, pois julgados, não quer simplesmente dizer que nós não devemos julgar. Não é isso. Não é isso. O que está se traduzindo nesse texto, a introdução desse texto, na verdade, é um princípio da nossa área humana de agir de forma equânime. Mas o que é isso? Raciocinemos. Quando nós temos uma falha no nosso comportamento, na nossa moral, na nossa maneira de ser, nós costumamos cobrar um pouco mais do próximo aquilo que nós não conseguimos fazer. Os senhores podem refletir. Nós somos mais rígidos com o nosso próximo justamente naquilo em que nós somos mais frágeis. O que o texto está querendo nos dizer
olha, não julgue de acordo com a sua régua, não julgue de acordo com a sua medida. Julgue, se for para julgar, julgue com o quê? Com a indulgência. Logo mais adiante nós veremos sobre isso. Julgue com a indulgência, julgue com o espírito do bem. E daqui um pouco nós vamos ver que indulgência não é perdão. Vamos lá. Então a primeira situação que a gente vê aqui é que não é simplesmente não julgues para não seres julgados. Que queira ou não queira, haverá e há sempre julgamentos, há sempre ponderações, há sempre valorações. E o próprio Cristo, se vocês forem observar aqui no texto, o próprio Cristo mais adiante, ele fala assim: vá e no futuro não peques mais. O que ele fez? Um julgamento divino. Ele simplesmente estava dizendo assim: olha, pela lei de Moisés, você cometeu o adultério. Pela lei de Moisés, você deveria ser apedrejada e seria morta. Mas houve um equívoco, houve um erro, então não peques mais. Ou seja, você está tendo uma segunda chance, uma nova oportunidade. Não peques mais. Ele está dizendo: vá e não peques mais no futuro. Essa é a decisão, para que não se peques mais. Então, na verdade, a régua do Senhor era diferente da nossa régua, e muito diferente. Nós somos falhos, e como seres falhos que somos, temos a tendência natural de, ao avaliar, ao valorar condutas, ao julgar, sermos inclusive exagerados na reprimenda, justamente por causa das nossas falhas. Estou chamando os senhores para pensarem sobre isso. Pensem nos comportamentos. Aquilo que vocês costumam reprimir com mais força é justamente aquele defeito que mais sobressai e que você menos gosta em você. Podem olhar para dentro. Mas vamos lá. E serás medido pela mesma medida com que mediste os outros. É justamente isso. Então, o que está acontecendo? Se você julgar alguém de acordo com a sua medida, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua conduta, você também deverá ser medido da mesma forma. Essa será a regra. Então isso vai nos indicar daqui um pouco o seguinte: se eu estou fazendo a avaliação de uma determinada conduta, de uma determinada pessoa, essa avaliação ela é feita de acordo com o quê? De acordo com a minha autoridade moral. De acordo com a minha autoridade moral. Quando Cristo faz uma avaliação, é de acordo com a autoridade moral dele. Vocês perceberam a diferença de parâmetro? A diferença de autoridade moral? Mas, então o que se pede é o seguinte: olha, não julgues de acordo com a sua régua, não julgues de acordo, pensando os seus defeitos, julgues com indulgência, julgues com calma. Vamos aprofundar aqui um pouco. A gente observa que os escribas e os fariseus, demonstraram a mulher adúltera e instigaram Cristo, dizendo a ele: essa mulher é adúltera, e agora? E a lei de Moisés? A lei de Moisés dizia
que as mulheres adúlteras, elas deveriam ser lapidadas, que na verdade significa serem apedrejadas e, consequentemente, mortas através do apedrejamento em virtude do fato. Mas por que o texto fala que eles tentavam a Deus? Tentavam a Cristo? Vamos raciocinar? Vocês estudaram há bem pouco tempo atrás: não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei. Mas o que significa isso? Olha, uma coisa é a lei humana, outra coisa é a lei divina. A lei humana, ela é mutável, e ela muda de acordo com os tempos, de acordo com a evolução moral, social e etc. de um povo. E a lei divina é imutável. Mas como assim? Vamos pegar, para ficar bem simples isso. Se nós estamos hoje no Brasil, as mulheres podem andar de camiseta regada, de short. Mas se nós vamos para a Arábia, a mulher anda com a burca. Correto? Porque lá a evolução daquela sociedade indica que a mulher não deve mostrar sequer seu rosto. Nós tivemos um caso interessante esses dias para trás: o Cristiano Ronaldo, aquele jogador, teria retirado a boca de uma senhora, né? E aí a pena seriam 20 chibatadas. Vocês compreenderam? Então, vejam bem, essa é a lei do homem. A lei divina é imutável, é a lei do amor. Então, quando nós julgamos, valoramos alguma conduta humana, nós estamos julgando e valorando de acordo com a lei humana, de acordo com a nossa capacidade moral. E Cristo, Ele verifica que nós seremos reconhecidos e julgados de acordo com nossas obras. E as nossas obras que serão valoradas não são as obras da construção física A, B ou C, são as obras da prática do bem. Essas são as obras que serão valoradas, serão julgadas. Mas voltando exatamente ao texto, eles então estavam incitando a Cristo para que ele pudesse ser contra a lei mosaica, porque todos sabiam que ele pregava justamente o amor, a não violência, e ali aquela mulher seria apedrejada. Ele então sabiamente agacha, começa a escrever com o dedo na terra, né? E com novas incitações acaba dizendo: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vocês estão observando que quando ele fala essa frase, ele está jogando para aqueles que lá estavam e para nós como lição, justamente a reflexão: olha, já que você quer julgar, já que você quer condenar, quer apedrejar, quer matar, dá uma pensadinha, pense aí, certo? Se você não tem às vezes um pecado maior do que este que ela cometeu, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, o que ele estava justamente mostrando para nós era o caminho para a indulgência, o caminho para a situação de você, se você tiver que valorar algo, você valore, mas valore com o coração aberto, com o coração de amor. É isso que está dizendo, está falando numa indulgência. Mas vamos lá. Mas o relevante disso que eu quero observar, de fazer a anotação, vocês observam que a lei mosaica, eu quero fazer um registro, que a lei mosaica, na verdade, é uma lei que
é uma base para a construção das leis do mundo ocidental. Vocês sabiam disso? A lei mosaica é a base para as nossas legislações do mundo ocidental, ou seja, é a base para a legislação brasileira, né? E aí, vamos ver a evolução daquela época para agora. Aqui fala que é apresentada a mulher adúltera para ser lapidada, para ser apedrejada. Mas e o homem? Ela fez sozinha? Por que só a mulher deveria ser apedrejada? Vamos para o nosso mundo de hoje. Sabe que nós evoluímos tanto? A mulher, desde príncipes eras, ela vem sofrendo com essa discriminação. Mas nós não evoluímos tanto, não. Tanto é verdade, vou passar dados para vocês, que na área em que atuo, o primeiro item de revisão de decisões da área jurídica que vejo são questões de tóxicos. O segundo item que vejo são questões de violência contra as mulheres e as crianças. Tanto é que se faz necessário haver inclusive uma legislação humana específica para o resguardo da mulher. Por quê? Porque a nossa sociedade, desde aquela época, coloca a mulher numa situação inferior. E não o é. Então a lei divina não coloca a mulher em situação inferior. A lei divina é de amor. Vá e não peques mais. Pela lei humana, seria a morte. Pela lei divina, você errou, e neste caso, você está merecendo uma segunda chance. Procure não errar mais. Aprenda. O que nós fazemos aqui no Espiritismo? Por que nós estamos aqui? O que a nossa doutrina nos indica? Que nós estamos aqui justamente para aprender, porque nós cometemos erros, né? Tomamos uma bomba na nossa evolução, estamos repetindo a série. Então, eu estou aprendendo sobre paciência, eu estou aprendendo sobre tolerância, o outro está aprendendo sobre indulgência, o de lá está aprendendo, né, sobre questões monetárias, tá certo? Quer dizer, mas todos nós, seres falhos, estamos tendo uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Ah, mas espera aí. O senhor está querendo dizer então que quando fala não julgueis para não seres julgado, está querendo dizer então que podemos fazer o que bem entendermos, que nós teremos sempre uma segunda chance? Não, não é isso. O próprio Cristo fala para a mulher: não peques mais. O próprio Cristo, antes, ele sempre fala, ele fala com relação aos escribas, fariseus, ele fala com relação àqueles que pregavam nos templos. Ele dizia mais ou menos isso, o raciocínio era esse, simplesmente, ele não estava tão preocupado com os pecadores em si, mas sim com aqueles que iam aos templos, certo? Iam aos templos para mostrar o seu poder, sua vestimenta, se aproveitar das viúvas, ou seja, eram apenas o verbo e não a ação. Ele julga e avalia e diz que aquilo não está correto. Então não é que é vedado, que é proibido julgar. O que não é correto é julgar de acordo com a sua régua, a sua autoridade moral. Você deve julgar de acordo com a autoridade moral divina.
pensando no bem. Mas interessante, a gente vai observando os velhos saindo primeiro. Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Por que os velhos saíram primeiro? Alguém tem ideia disso? Por que os velhos saíram primeiro? Porque em todos os julgamentos, e isso até hoje acontece nos nossos julgamentos atuais, certo? Os velhos, eles possuem a palavra e a decisão primeiro. Então, quem apedrejaria primeiro seriam os velhos. Então, os velhos são os primeiros a serem retirados. Se vocês pegarem o julgamento de hoje, o que vai acontecer? Entra lá no tribunal, há uma distribuição, João é sorteado, ele vai fazer o voto. O que vai votar após ele é o mais velho depois dele, e vai fazendo sempre isso daí, e o mais velho depois daquele, o mais velho depois daquele, o mais velho depois daquele. Então, isso é da lei mosaica. Eu falei agora há pouco, nós trouxemos várias coisas de lá, estão compreendendo? Mas aí, então Jesus, erguendo-se, mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém te condenou. Ele lhe disse, não, Senhor Jesus. E respondeu, eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. Gente, isso daqui é também um princípio aplicado lá à época por Jesus, que nós utilizamos hoje. E as pessoas sequer têm noção disso. Porque ele disse, mulher, onde estão os vossos acusadores? Olha, se não tem acusador, se não tem acusação, eu não vou te condenar. Porque a minha avaliação não é a avaliação da lei de Moisés, na verdade. Minha avaliação é a avaliação do Cristo. Hoje, se nós pegarmos a nossa lei humana, né, nós temos um órgão responsável para acusar, que é o Ministério Público. Ok? Mas a gente observa o seguinte, a gente está demorando tanto a evoluir, e somente agora, recentemente, 2019, é que, se o Ministério Público, por exemplo, não requerer a prisão preventiva, que se firmou em lei, o juiz não pode decretar a prisão. Prisão preventiva é aquela prisão que é decretada antes do cara ser condenado. Ou seja, o julgador, antes disso, tinha o poder de determinar a prisão sem que houvesse uma carga, sem que houvesse um pedido. Isso daqui é o princípio do acusatório. É a Cristo nos indicando, se houver uma acusação, vai ter a possibilidade de julgamento de acordo com essa acusação. E aqui não tem. Interessante, né? Vejam bem. Então, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Essa máxima coloca para nós o seguinte: a indulgência como um dever. Só que nós não podemos confundir indulgência com perdão, gente. Não podemos confundir indulgência com perdão. A indulgência é como se fosse o braço do perdão, é um elemento componente do perdão. O que o texto nos indica, o que a fala de Cristo nos indica, é que se tivermos que ponderar, fazer um juízo de valor sobre qualquer conduta, nós devemos ser indulgentes, ou seja, nós devemos ter tolerância, devemos agir com mais amor, porque ele não diz e ele não exemplifica que não se deve julgar, tanto é que ele fala que ela pecou, que não deve pecar mais, ele fala sobre aqueles dos templos. Então ele exemplifica, mostrando que existem condutas erradas que não devem existir. Que não devem existir. E o texto então nos demonstra o seguinte:
que nós acabamos fazendo, às vezes, uma censura que pode ser do bem, se essa censura, se essa avaliação, se essa reprovação for indulgente, ela terá uma validade, que é a validade do quê? Do aprimoramento. Porque quando nós recebemos uma reprimenda qualquer, de uma forma adequada e proporcional ao que fizemos, aquilo nos serve de lição. Mas vocês observam que ela pode ser usada de outra forma, e a gente usa muito isso no nosso dia a dia. Presta atenção, se todos nós não fazemos isso. Alguém faz alguma coisinha, a gente fala assim: você viu fulano? Você viu fulano? Olha lá, fulano fez isso e isso. Que absurdo! Mas, como diz o ditado, você está sentando no próprio traseiro. Você também está fazendo. Você viu Beltrana? Beltrana está saindo com ciclano. Mas a Beltrana saindo com ciclano vazou. Mas você também está saindo. E quando você está fazendo isso no seu dia a dia, isso é uma maledicência. E nós, às vezes, percebendo, e às vezes até sem perceber, costumamos valorar as condutas das outras pessoas, certo? E valorar negativamente, desprestigiando aquela pessoa, simplesmente por desprestigiar. Por isso, que o Chico dizia que quando você não tiver que falar uma coisa do bem, melhor ficar tomando um copo d'água, Então toma um copo d'água, fica a boca ocupada, não é isso? E o Emmanuel falou para o Chico certa feita a seguinte situação: olha, as pessoas do bem não vão falar nada. Quem vai falar serão os caluniadores. E é o que acontece. E nós fazemos isso praticamente todos os dias. Então, a segunda forma de se valorar uma conduta, de se julgar uma conduta, está aí, na maledicência, na maldade, cobrando uma coisa que você mesmo já fez ou faz, sendo severo com aquele. E é isso que a lição nos dá, Não julgues com a tua régua, julgues com a régua divina, com a indulgência, com a bondade. Vocês já repararam uma coisa? Muitas das vezes as pessoas vêm e começam a conversar com a gente sobre determinado fato, determinada situação. O que nós fazemos? Emitimos um juízo de valor, contrário àquilo que se está conversando. Há um problema que quer ser resolvido. Você dá um puxão de orelha, conversando com seu companheiro, companheira, etc., com seu amigo, dá o seu juízo de valor, seu julgamento sobre o fato. Essa pessoa lhe responde assim: quem é você para poder falar isso para mim? Quem é você para dizer que isso está errado? Você já fez isso e aquilo outro. Sabe o que está sendo questionado? Está sendo questionada a sua autoridade moral. Ou seja, você não tem moral para falar assim para mim. É isso que nós estamos questionando. E o que o Cristo está dizendo no texto é justamente isso. Olha, nós, para fazermos alguma avaliação, algum juízo de valor, algum julgamento, nós temos que agir com autoridade moral. E a autoridade moral, ela se constrói se mostrando com meras palavras ou agindo?
juiz. E aí vocês sabem, né, que este juiz é corrupto. Ninguém vai ficar satisfeito com essa sentença, mesmo sabendo que você estava errado. Mas se você recebe uma sentença de um juiz que todos falam é um homem sério, é um homem bom, ele olha na tua cara e fala para você: você errou nisso por causa disso, disso. Você pode até ficar inconformado que foi condenado, mas respeita, porque você viu uma autoridade moral. O julgamento que o Cristo quer, a lei divina, é que nós tenhamos autoridade moral, e não essa autoridade força, e não essa autoridade humana, mas autoridade moral. Então, agir com indulgência, ter autoridade moral, aí sim, certo? Você pode fazer alguma avaliação. Relembrando que a letra mata, o Espírito vivifica. Então, o que legitima aos olhos de Deus, o que legitima qualquer valoração de qualquer conduta, são justamente as nossas obras, o apoio aos nossos exemplos, as nossas condutas. É isso que dá legitimidade. Se você não tem boa conduta, não é um exemplo daquilo, então é melhor ficar de lado, deixar para lá. Este texto é muito interessante, porque ele nos leva também a uma reflexão, que quando eu falei a letra mata, o Espírito vivifica, nós devemos observar o seguinte: todo o texto dos evangelhos, eles passaram por várias traduções. Então, às vezes ele é escrito de acordo e para com o entendimento do momento. Palavras similares que às vezes podem até se perder. Por exemplo, essa palavra apedrejar que nós temos hoje, no original seria lapidar. Vocês compreenderam? Então, o que significa isso? O que eu quero dizer para vocês? À medida que o tempo foi passando, as interpretações foram dadas, podem ter ocorrido algumas mudanças de verbos, de palavras, etc. Em todos os textos que nós lemos, podem ter ocorrido. Mas a solução para isso que faz parte do ensinamento, a solução para isso é bem simples. Quando você estiver lendo algo e tiver que valorar esse algo num texto que nos dá os ensinamentos morais, a sua interpretação, se você tiver dúvida, ela sempre deverá ser o quê? Para o lado do que Cristo ensinou, para o lado do amor e da caridade. A interpretação não é outra. Qualquer interpretação que os senhores forem fazer, e estiverem com dúvida, mas eu li o texto aqui, por exemplo, eu li o Evangelho agora, um falou lapidar, outro falou apedrejar. Um falou do passará, nem o rio não passará nem no buraco da agulha, né? Então, quer dizer, você está com dúvida? A dúvida é resolvida de uma forma simples. O Espírito vivifica. Interprete com amor, valorize com indulgência, use a tolerância. Esse é o caminho certo. Alguma questão? Ninguém falou nada.
Vamos interagir? Ok. Se ninguém quer falar nada, né? Dúvida eu sei que tem aí, viu, gente? Dúvida eu sei que tem. Tá? Bom, gente, então, para hoje. Só um detalhe, uma coisa. Vocês já repararam que eu esqueci de falar indulgência, perdão. Indulgência não é perdão. O perdão é o esquecimento. A indulgência é uma valoração, é um passo para chegar a esse esquecimento. Certo? Então, não quer dizer que você não valore, você valora. Tá? Mas o perdão é algo a mais. O perdão é um esquecimento. E é interessante que vocês observam no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos. Se for para pensar no perdão, exatamente, ou seja, assim como eu esqueça, né, o que eu fiz de errado, assim como eu esqueço aquilo que fizer de errado para comigo. E aí, a gente esquece mesmo? Na primeira oportunidade, não é? Tá certo? E indulgência, se usarmos a indulgência, né? Seja indulgente comigo, assim como sou indulgente para os outros. Será que a gente está sendo indulgente? Não é isso? A gente procura ser um pouquinho mais severo com o erro dos outros. A gente enfia o dedo na filha dos outros, mas na nossa a gente não enfia não, né? O próprio Pai Nosso nos fala sobre essa proporcionalidade nossa. Ok? Então, se ninguém tem nada a perguntar, vou encerrar.